Oi, gente, tudo bem? Espero sinceramente que sim. Nós já estamos no segundo domingo da Quaresma. Lembrando que a Quaresma ela vai durante 5 domingos, durante 5 semanas, na verdade, ela vai possibilitando a igreja a se preparar para a experiência pascal. Lembrando que a experiência pascal aqui, ela tem uma função de ser o ponto de encontro entre a crença que a igreja tem e a realização das promessas de Deus através da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que ela é tão importante, por isso que ela é tão destacada na nossa experiência religiosa, porque ela possibilita a gente de ter esse contato com o acontecimento salvador dado em Jesus Cristo de uma forma definitiva, de uma forma profunda, onde vamos com ele, entendemos o que ele estava propondo, passamos com ele pela experiência da cruz e da ressurreição, e ele próprio nos coloca em missão, dizendo: agora é com vocês, eu fiz o que eu podia ter feito, dei minha vida, e eu dou a minha vida para vocês de forma livre e constante, agora vocês seguem o caminho, vocês anunciem a todos, toda a criatura, aquilo que vocês viram e ouviram da minha boca. Se você estiver bem lembrado, o primeiro domingo da Quaresma, o acontecimento da revelação se deu no espaço do deserto. Apesar de Marcos ter uma narrativa diferente daquilo que a gente está acostumado a falar sobre as tentações do deserto, ele vai seguir o mesmo raciocínio. No deserto, a experiência fundamental é: a história vai nos dizer que hora que devemos voltar e que hora que devemos assumir o nosso compromisso, a nossa missão. Hoje nós estamos novamente com Marcos e novamente estamos num espaço diferenciado da revelação, porque é sobre o monte da transfiguração, e Jesus não está mais sozinho. Agora existe um grupo de amigos, ele leva Pedro, Tiago e João junto com ele, e existe uma visita do divino através da ideia de que Moisés e Elias também visitam Jesus naquele monte. É a ideia do encontro mesmo, a humanidade que encontra com aquilo que Deus tem para oferecer, que Deus tem para realizar. E é interessante nesse texto é que ele vai de um espaço do não saber para o espaço do saber sem entender. É muito curioso, porque os apóstolos subiram com Jesus para o monte sem saber o que viriam ali. E quando vem aquelas coisas acontecendo, portanto, eles sabem do que está acontecendo, Jesus conversando com Moisés e com Elias, e aquela manifestação teofânica tão profunda e tão generosa, eles ficam embasbacados com aquela cena, mas eles não podem entender ainda. Tanto é verdade que o autor faz questão de dizer que Pedro não sabia o que falar, e porque não sabia o que falar, soltou aquela pérola que é o gancho do texto: vamos ficar aqui em cima, eu vou construir 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, e vamos ficar aqui em cima. Nessa expressão de Pedro, a gente pode encontrar uma preocupação de fazer um gesto bonito, um gesto de acolhida para aquela manifestação, porque construir uma tenda no alto da montanha significaria construir um espaço sagrado, construir um lugar onde aquele acontecimento seria mantido vivo e aceso. Mas também a gente poderia pensar, é uma forma de querer prender aquele acontecimento, como se você pudesse estipular: a partir de agora Deus só pode se revelar neste lugar, Deus só pode se revelar nestas condições. E é claro que por trás disso tem sempre um perigo. Basta você olhar para a quantidade de lugares onde supostamente começa a aparecer
uma imagem de Nossa Senhora ou de alguma manifestação do imaginário, as pessoas começam a fazer romaria para aquele lugar, as pessoas começam a se deslocar para aquele lugar, na esperança de que aquele lugar seja o lugar sagrado, na esperança de que aquele lugar seja o lugar único para a manifestação de Deus. Tanto é verdade que houve um tempo em que muita gente saía dos interiores do Brasil para ir batizar os seus filhos na Aparecida do Norte, porque na Aparecida do Norte era a igreja por excelência. Quando houve um trabalho pastoral para mostrar que não era assim, que o batismo deveria ser feito, deveria ser experimentado na comunidade de origem, as pessoas têm uma resistência, porque foram ensinadas que o lugar da salvação é aquele lugar. E isso é um problema, principalmente dentro da visão que Jesus está tentando implantar. Ele não quer criar um outro templo em concorrência com o templo de Jerusalém, onde ele possa receber os descontentes com aquele templo para fazer parte deste templo. Não é esse o propósito de Jesus, não é esse o mecanismo que ele vai usar. O que ele propõe, o que ele fala, o que ele quer, o que ele acha que é o certo, é que em alguns momentos você se separa da multidão, você se abastece, você se fortalece e você volta, você desce, você vai para o encontro e para o confronto que a vida apresenta e que a vida nos traz. Nessa perspectiva, a fala de Pedro poderia inclusive sinalizar para nós um desejo de prender a experiência religiosa lá em cima. Porque veja, estavam ali Jesus, que Pedro estava seguindo e gostava muito e tinha uma proximidade bastante grande com ele, mas também tinha Moisés, que é, no imaginário judaico, ele é o autor das leis e, portanto, é aquele que teve acesso à revelação da palavra de Deus para serem escritas as leis. Mas também tem Elias, que é o modelo de profeta. De algum modo, Pedro se tornaria, ou aquele grupo de discípulos se tornariam pessoas profundamente detentoras da revelação. Estar no monte significaria ter poder de controlar quem veria Deus e o que Deus estaria falando. Por isso que Jesus não leva muito adiante essa cena de construir uma tenda para Moisés, Elias e para o próprio Jesus. Mas se a gente se colocasse no lugar de Pedro, ou se a gente chamasse Pedro para perto de nós e pedisse para ele falar em nosso nome, provavelmente a gente poderia dizer que Pedro também é uma imagem da fuga, é a imagem de quem quer escapar dos seus problemas. Porque se você pensar do ponto de vista geográfico apenas, você vai ver que muitas vezes a gente vai para um lugar onde a gente encontra uma paz para fugir daquele barulho, daquela situação que a gente está vivendo. Então a ideia de ficar morando no monte poderia ser uma tentação de Pedro e dos outros apóstolos em querer ficar longe do problema ou em querer ficar longe das situações difíceis pelas quais a vida nos leva a passar. Morar no monte significa ver a alegria da manifestação de Deus, ver o poder de Deus, se alegrar com a palavra que é dada da boca dos intérpretes de Deus e não precisar se preocupar com pagar conta, com cuidar de filhos, com relacionamento, com outras tantas coisas que a planície nos proporciona. Ficar no monte é se distanciar dos problemas. E aqui talvez o gesto de Jesus de encerrar a teofania e convidá-los a descer, pedindo para que eles não contem nada a ninguém, talvez seja um gesto muito interessante de dizer: use o monte, e aqui você dê o nome que você quiser para o monte. Pode ser a própria Eucaristia, pode ser a sua oração pessoal, pode ser os seus momentos de meditação, pode ser um retiro, pode ser o escuro do seu quarto. Use o monte sempre. Só não fique morando no monte. Só não transforme o monte na sua morada. Ou só não transforme o monte no único lugar onde Deus possa se manifestar. Suba sempre,
Só não esqueça de descer. Só não esqueça que voltar também faz parte da missão. Porque se a gente subir o monte para justamente se esquecer dos problemas, a gente não pode esquecer que os problemas continuam e as pessoas ainda continuam contando com a gente. E nem sempre eu vou ter respostas, mas estar com já é uma grande forma, uma grande possibilidade da gente ajudar a vencer os desafios e dificuldades que a vida vai nos apresentando. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você esteja fazendo uma boa quaresma. E gostaria muito de contar com o seu joinha. Se você puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas através dos seus WhatsApp, você vai ajudar o nosso canal a crescer. Um abraço, fique bem e até a próxima.